Olá pessoal, Cado Garo e você, mais uma partilha aqui no canal do Mensageiros da Janela. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o medo. O medo é bom, o medo é ruim? Vale a pena lembrar que em várias fases da nossa vida nós vamos passar pelo medo, né? E o trecho que vai nos ajudar com isso está lá no Salmo 55, 56. Enquanto eu vou falando com vocês, já vai pegando a sua Bíblia. Você que está chegando hoje, não esqueça de assinar o nosso canal, já dá um like aí para não esquecer, compartilha também, é muito importante a sua partilha aqui conosco, tá certo? Então vamos pegar a nossa Bíblia, no Salmo 55, 56. A pergunta que eu quero fazer antes de fazer a leitura é: o medo é bom ou o medo é ruim? Você já passou por uma situação de medo já? Como é que é isso? Muitas vezes é horrível, não é? Porque o medo, se você olhar para ele, ele é bom, porque ele é um instinto natural da nossa vida. Ele que nos equilibra naquele momento onde nós temos de ficar em alerta, para quê? Para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa tomar a decisão, para que a gente possa fugir, para que a gente possa atacar, enfim. Então o medo é bom. O problema é quando esse medo nos aprisiona. Esse medo nos leva para um lugar onde nós não deveríamos estar. E muitas vezes a gente não sabe sair de lá porque não sabe aonde buscar forças para isso. Ou quando vai buscar, busca errado. E muitas vezes a gente relaciona o medo às pessoas, às coisas, e não entende que muitas vezes pode ser uma questão muito sobrenatural. Então é sobre isso que nós vamos falar lá. No versículo 4 do Salmo 55, 56, diz o seguinte: quando o medo me invadir, ó Deus Altíssimo, porém em vós a minha inteira confiança. Aqui o salmista já está prevendo que futuramente ele pode passar por uma situação de medo, de insegurança, e que, diante das nossas fragilidades, ele já prevê que ele não vai ter força ou pouca força para isso. Mas, diante disso, ele já clama: ó Deus Altíssimo, porém em vós a minha confiança. Eu não sei como é que isso vai acontecer. Lembra da questão da esperança, da fé? Eu não sei como isso vai acontecer, mas eu creio que é possível isso e é o Senhor que vai me dar a força. Padre Léo, muitas vezes, né, nas suas pregações e até hoje, ele muito nos fala de buscar as coisas do alto. Mas muitas vezes, quando nós estamos com medo, estamos na fragilidade, o que a gente anda? De cabeça baixa, buscando as coisas na onde? Na terra. Na onde não se resolve nada e da onde muitas vezes é de lá que vêm as coisas ruins que estão querendo nos aprisionar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é seguir o conselho do Padre Léo, esse grande homem que passou aqui na Terra e que futuramente a gente espera que ele se torne um grande santo da igreja, né? Então, a primeira coisa é buscar as coisas do céu, é dizer como o salmista diz aqui para nós: quando o medo me invadir, ó Deus Altíssimo, porém em vós a minha inteira confiança. Senhor, eu não sei o porquê que eu estou passando isso, também não me interessa, mas ajude-me. Ajude-me a vencer esse momento de dificuldade. Ilumina os meus caminhos. É elevar a sua oração àquele que tudo pode. E muitas vezes, que nem eu falei para você, às vezes a gente põe as culpas nas coisas que nós estamos vivendo, os nossos medos, as nossas dificuldades, nas pessoas. Ou ela é no chefe, ou é no marido, ou é na esposa, ou é no filho, ou é no vizinho, ou é no desconhecido. E muitas vezes não percebemos que nós estamos trilhando um bom caminho e as emanações, né? Ou seja, as interferências desse mundo não quer que a gente viva isso, porque se a gente estiver num caminho reto em direção ao Senhor, muitas vezes vão querer nos desviar disso. Lá no versículo 6 diz assim: eles falam contra mim o dia inteiro. Eles desejam para mim somente o mal. Armam ciladas e me espreitam reunidos. Seguem meus passos perseguindo a minha vida. Olha só, quando falam, eles falam contra mim, muitas vezes essa manifestação pode ser através de uma pessoa humana. Mas eles, quem são eles? São os demônios dos ares, são as interferências dos ares que, ao identificar que nós estamos fazendo uma boa caminhada, uma boa jornada, eles interferem
E aí eles falam contra mim, falam entre eles, vão se articulando para, de alguma forma, querer nos derrubar, nos colocar no chão. Eles desejam para mim somente o mal, exatamente porque eles são contrários de Deus. Enquanto Deus quer só o bem, só uma vida de fartura e abundância, eles querem que a gente perca toda essa graça que Deus já nos deu, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Eles só são imagem. Então a rebeldia está exatamente aí. E depois, clamam ciladas e espreitam unidos, seguem meus passos, perseguindo a minha vida. Ou seja, eles ficam ali olhando a sua expressão, olhando o que está acontecendo, tentando entender, porque eles não conseguem entender o que está na nossa mente. Mas se a gente falar e começar a lamentar e, enfim, começar a viver essa situação terrena, olhando para o chão e não clamando ao Senhor, ó Deus Altíssimo, porém em Ti toda a minha confiança, eles vão fazer o quê? Potencializar isso em nós. E diante disso é um grande problema. Porque nós não estaremos clamando a Deus diante daquele medo, daquela dificuldade. Mas nós estaremos dentro da caverna, com medo de sair, com medo de enfrentar, uma vez que Deus já nos deu essa graça. Isso é muito importante a gente olhar, porque Deus já nos deu essa salvação. Quando a gente olha lá em Efésios 6, o Senhor ele já nos deu a armadura do cristão. E já nos mostra tudo isso. Só que antes de usar, ele nos mostra o seguinte, que nós seremos tentados, porque esse mundo aqui jaz o maligno. Mas nós não podemos perder a esperança. Por quê? Porque ele diz, eu venci o mundo. E tu, se estiver em mim, também já venceu o mundo. Por quê? Porque o inimigo está acorrentado. Ele só vai te morder se você chegar perto dele. Agora, se ele está latindo lá longe, passa olhando por ele e vai embora. Muitas vezes não dá bola para ele. Porque é isso que é importante. Muitas vezes o medo nos aprisiona. Por quê? Porque nós estamos com medo e nos dirigimos a lugares errados. Então, nós precisamos fazer o quê? Vencer o medo. Por meio do quê? Da oração, da entrega, de nos colocar diante de Deus e clamar a Ele, Senhor, eu deposito em Ti toda a minha esperança, toda a minha libertação. Muitas vezes nós também esquecemos de rezar, dizendo o seguinte, clamando a necessidade, mas também exaltando a graça de Deus. Deus não precisa que seja exaltado isso, mas Ele queira que essa palavra, essa visão, essa ação viva dentro de nós, a salvação. Então, o medo é importante, sim, é muito importante para cada um de nós. Mas a vitória ela já está certa. Aonde que nós temos que buscar isso? Em Deus. Através da oração, através dos momentos de silêncio que você precisa ter, através das pessoas, de boas pessoas, pessoas que você possa abrir o seu coração e se entregar e pedir bons conselhos. Não tenha medo de compartilhar, mas não com qualquer pessoa. Busque uma pessoa de caminhada, uma pessoa que você julga madura, para poder te ajudar diante dessa dificuldade. Porque Deus, Ele quer agir e quer nos salvar. E muitas vezes Ele faz isso por meio dos irmãos e nos irmãos. Isso é uma fraternidade de amor. Amai o próximo como a si mesmo. Quando na nossa fragilidade nós compartilhamos com o irmão, a graça de Deus, através daquele irmão, nos mostra um caminho que nós não estamos enxergando. E é exatamente esse clamar. Ó Deus Altíssimo, envia um irmão, envia alguém, me ajude nessa jornada, para que em breve a gente possa se encontrar. E fecho dizendo uma coisa muito importante, né? A gente passou aqui pelo tempo do Advento, do Natal, estamos indo. Mais para frente vamos falar do juízo final. E o juízo final é exatamente uma alegria. Por quê? Porque quando nós estamos em Deus, clamando ao Altíssimo, na hora que nós estivermos face a face com Ele, não teremos medo. Mas sim, estaremos almejando essa chegada dEle para que possamos viver na glória dEle. Então, o medo é uma porta de salvação. É um caminho que nós nos juntamos a Deus, clamamos a Ele louvores para que Ele possa, através
do seu amor, através dos irmãos, através dos seus anjos de luz, nos conduzir ao céu. Espero que essa partilha venha edificar o seu coração, seja uma porção redobrada de fé e esperança em você. Esse ano que o Papa Francisco nos convida a essa jornada de peregrinos da esperança, que você deposite no Senhor toda inteira confiança nele, para que ele possa agir em você e por meio de você no irmão. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja. Até a nossa próxima partilha. Um grande abraço. Até logo.